Boa noite, olá, tudo bem? Bem, nós estamos nesta live para tratar do estudo sobre coisas importantes como a espiritualidade, a qual a Escritura, a Torá, o Taná e a Torá oral, ela nos mostra, através de estudos da palavra, que existem muitas coisas que envolvem a nossa vida física e também que tem a ver com a vida espiritual, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós praticamos, com aquilo que nós queremos para a nossa vida espiritual. Então, o tema de hoje é um tema importante. Há pessoas que falam sobre o assunto, mas não têm um conhecimento mais apropriado acerca dos níveis espirituais. Então, existem 7 níveis espirituais que comumente as pessoas conhecem por 7 céus. Existem 7 níveis do inferno. São níveis dos 7 céus, são níveis elevados, né? Que são elevados. E os 7 níveis do inferno são níveis inferiores. E nós vamos abordar este tema nesta noite, nesse pequeno estudo que nós queremos passar para vocês. Então, vamos dar início e o importante é que você, ao ouvir, ao estudar, ao analisar e ler as Escrituras, ler a Bíblia, você realmente pense e foque sobre estes assuntos, sobre a vida e a perspectiva das pessoas nessa vida e as práticas, né? Nossos atos, eles falam muito alto com relação às coisas que nós queremos para a nossa vida e para onde nós queremos ir quando partirmos desta vida. Então, vamos dar início. Vamos falar sobre, primeiro, para você se situar, a palavra inferno, que geralmente as pessoas falam, no hebraico chama-se Gehinom. Na verdade, o Gehinom não é exatamente o inferno da forma que as pessoas com a fé ocidental, com a fé cristã, compreendem. É diferente. Quando traduziram a palavra, mas que não dá enfoque no sentido total dessa palavra. Então, Gehinom, ela vem de uma base na cultura judaica que existiu o Vale do Filho de Inom. E esse vale, esse lugar, é onde, nos períodos bíblicos, as pessoas cultuavam a deuses das nações, deuses pagãos, e lá eles faziam sacrifícios, queimavam os filhos, né? Existia uma coisa terrível, então chamado de Vale do Filho de Inom, e passou a se chamar Gehinom. Então, a partir daí surge a ideia de inferno por causa daquele lugar onde se queimavam os filhos em sacrifício aos deuses da época, né? Que eles cultuavam, deuses pagãos, como no caso de Moloch ou Molech, e existia ali uma forma de cultuar, onde eles queimavam os seus filhos, e aí ficou esse lugar como um lugar realmente de terrível. E aí daí surge essa ideia de Gehinom, que tem a ver com um lugar, ou com um nível espiritual que nós vamos abordar a partir de agora. Então, em primeiro lugar, o primeiro nível desses 7 níveis do inferno chama-se Sheol. O Sheol quando você traduz para o português, então é abismo. É um abismo e onde as almas dos malvados, né,
dos Haha, eles que vivem aqui nesta vida na prática do mal, que são más. Então essas almas, elas já estão conectadas de certa forma com esse nível do Sheol, que é o abismo. Então, quando estas pessoas partem dessa vida, então a sua alma, ela vai para este lugar. Então, vamos agora ao segundo. O segundo nível chama-se Avadon. Avadon, quando você traz para o português, chama-se perdição. Então, é o segundo nível do inferno, onde as almas das pessoas que estão aqui nesse mundo físico e através das suas práticas, elas vão para este lugar, elas vão para este nível inferior, que chama-se Avadon, perdição. Geralmente, essas pessoas, essas almas, eles são conectados com uma palavra que está na Escritura chamada Belial. Belial tem a ver com cafajeste, né? Com uma pessoa que é reprovada espiritualmente através dos seus atos aqui nesta vida, aquela pessoa que é descompromissada com espiritualidade, descompromissada com o mundo espiritual, com a deidade. Então, estas almas, elas vão para este lugar, chamado de Avadon, que é perdição. Em terceiro lugar, aí sim, vem o Geinom. O Geinom é um nível, é o terceiro nível do inferno, vindo nesse intuito da palavra inferno, que não significa exatamente o que se entende inferno na visão cristã, mas é um lugar onde as almas das pessoas que estão aqui e através das suas práticas, elas vão para este lugar. Então as pessoas que são que pecam, que transgridem, e esse nível de transgressão não é aquele nível que a pessoa comete erros e depois volta e se arrepende e depois volta a praticar novamente, que cocheia entre dois pensamentos. Então essas almas, elas ficam manchadas. É como alguém que come ketchup, maionese e tal, e suja a sua veste branca. E essas almas, quando partem daqui desta vida, então elas estão com a alma manchada, já estão conectadas com esse nível do inferno, que é o Geinom, e elas irão para lá, e lá elas vão passar. Não pode mais do que 12 meses, então é um período de tempo, pode ser que saia antes, pode ser que saia depois, quanto antes melhor, porque realmente é um lugar de sofrimento, mas é como uma lavanderia. As almas vão para este lugar e passam por um processo para elevar o nível e limpar a impureza da alma. Então, é o Geinom, propriamente dito e traduzido, não de uma forma muito correta para o português, que equivale ao inferno, onde as pessoas falam aqui, só que com uma visão diferente da do cristianismo. E em quarto lugar, Ben Shahat. Ben Shahat é o poço da destruição. Poço da destruição. E está conectado com o Urachá, né? Que é o malvado, que é aquela pessoa malvada, cheia de mais intentos, de malícia. Então, essas pessoas aqui com as suas práticas, essas almas, elas já estão de certa forma conectadas a este nível, que é o quarto nível, que é o Ben-Rachá, que é o poço da perdição. Então, se essas pessoas não mudarem o seu comportamento, a alma, eles não derem pelo livre-arbítrio a condição de buscar elevar o nível da sua alma aqui, com práticas do bem, de servir o eterno, de guardar os seus preceitos e continuarem na prática da maldade
e dos maus intentos e etc., tudo que envolve mal, então essas almas irão para este quarto nível do inferno. E em quinto lugar nós temos o Tit Hayaten, que é um nível do inferno muito baixo, que é tipo um lugar que tem lodo escorregadio, usando uma metáfora, né? Como se fosse uma areia movediça, uma coisa que vai estar engolindo, puxando, atraindo para baixo, dentro de um lugar totalmente sombrio. Então, Tit Hayaten, é onde as almas que vão para a destruição, né? Em hebraico Mashit, e elas vão para este quinto nível do inferno. Então, as práticas dessas pessoas que são más e que praticam coisas terríveis aqui nesta vida, então essas almas elas são impregnadas pelo mal de tal forma que elas vão para este lugar. E em sexto lugar tem Titsiá. Titsiá é desolação. Então, este lugar tem a ver com as pessoas que vão para este lugar, desolação. São aquelas pessoas que são palhaços, zombadores, que zombam, que escarnecem, né, da espiritualidade, da palavra do Eterno. Então, essas pessoas que zombam de uma forma maldosa, né? Então, essas almas, elas irão para esse lugar chamado Titsiá, que é a desolação. Vão para a desolação espiritual completa. Então, e em sétimo lugar, nós temos o Tsalmavet, que é a sombra da morte. Então, Tsalmavet, que é a sombra da morte, é um lugar terrível entre esses sete, que exatamente em hebraico, Tsalmavet tem a ver com Yair, que é orgulho, soberba. Então, os soberbos, os orgulhosos, os presunçosos, as almas que estão engordadas com orgulho e com a presunção, o egoísmo. Então, essas almas, elas estão conectadas através dessas práticas, que já é uma interligação entre as suas práticas aqui e as almas que irão para este sete nível do inferno. Então, está aqui abordado nesse pequeno estudo, nessa síntese dessa palavra, para você tomar conhecimento a respeito de esses níveis do inferno. De certa forma, as almas aqui, as práticas malignas que o ser humano ele coloca em prática na sua vida, de certa forma já estão conectadas com esses níveis do inferno. E quando, se o homem não fizer techuvá, se o homem não retornar para o Eterno, para o seu Criador, e não praticar a sua palavra, os seus preceitos, e não andar na presença do Eterno, com práticas de bondade, de misericórdia, então certamente essas almas irão passar por esses processos no mundo espiritual, onde as almas com certeza irão sofrer. Então fica esta palavra para você meditar, analisar e pensar um pouco sobre o que nós praticamos, como nós devemos andar, como nós devemos olhar para o Criador e procurar estar na sua presença. Então, fica esta palavra para você. Boa noite e shalom para todos.